Olá, boa noite, graça e paz. Que Deus te abençoe rica e grandemente nesta noite de hoje. Eu quero pedir para você esses momentos que nós vamos estar aqui para que você seja instruído, para que você cresça no reino e na vontade e na palavra do Senhor. Amém? Vamos continuar com a nossa saga e hoje nós queremos falar da parábola da separação das ovelhas e dos bodes. Para isso, convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia ou apenas me escutar. Mateus 25, do verso 31 até o verso 46. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, a sentar-se-á em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará umas das outras, como o pastor separa ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, quando te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei respondeu: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. Então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me visitaram e nem me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Amém. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer imensamente por esse texto. Ele vem à luz e nos trata de uma forma maravilhosa e nos faz entender o seu reino. Pai, nos prepara para a tua vinda, nos prepara para que possamos crescer no Senhor e fazermos as coisas não com uma segunda intenção, mas para o louvor da sua glória. Vem sobre os nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. O contexto deste texto, dessa parábola, dos ovelhas e dos bodes, está incluso naquele sermão escatológico, o final do sermão escatológico de Jesus. Ele ainda continua falando do fim, da vinda do reino, ele continua falando da sua volta, ele está continuando a falar sobre justiça, ele continua falando ainda sobre vigília, sobre vigiar o seu comportamento, a sua vida, enquanto se está vivendo, enquanto se está andando entre as pessoas, ou seja, enquanto ao nosso testemunho. Jesus ele é um aglomerado. Nós temos as 10 virgens, nós temos os talentos, e todos esses textos mostram o que Jesus está falando sobre o reino e sobre a sua justiça, e está falando o que devemos fazer enquanto vivos, não enquanto mortos. Eu quero ir para o reino quando morrer só. Não, o que Jesus está falando é o seguinte: viva o reino agora, nesse exato momento. A explicação da parábola é simples. Por mais que seja uma parábola, a ideia da curva, para tentar fazer as pessoas ou os grandes sábios da época não entenderem, essa parábola é simples. Ele está falando: olha,
como um pastor coloca ou separa bodes de ovelhas, porque costumeiramente os pastores deixavam bodes e ovelhas no mesmo ambiente para que se alimentassem, mas no calar da noite, quando começava a noite, anoitecer, o pastor chamava as suas ovelhas e as suas ovelhas os atendia. Então, ao chamar, ao falar com as ovelhas iam para o aprisco. Os bodes o ignoravam. Era uma outra função, era um outro trabalho buscar os bodes. Mas as ovelhas, quando se chamava, elas obedeciam prontamente. E essa é uma questão muito interessante sobre bodes e ovelhas, sobre aqueles que são apenas simpatizantes e aqueles que estão no reino, aqueles que servem a Cristo e seguem a Cristo Jesus e aqueles que gostam de Cristo. Há uma grande diferença. O texto é muito claro. Ovelhas para a direita, bodes à esquerda. E aí começamos o julgamento. O julgamento, então, é bem pesado. O julgamento coloca-se ao rei, e o rei pergunta aos que estão à sua direita, e agora já não são bodes, já não são ovelhas, já são pessoas, é muito claro. E pergunta, olha, vocês são benditos do meu Pai, vocês me deram de comer, vocês me vestiram, vocês me acolheram, vocês não me viram como um qualquer, vocês me visitaram, quando estava enfermo vocês oraram por mim. E ele começa a elencar essas questões muito claras e muito evidentes do que um cristão, do que uma cristã deve fazer. Coisas simples, coisas pequenas, pequenas para nós que podemos fazer, grandes para quem recebe. Quando Jesus coloca, quando o rei coloca essas questões, e é Jesus se colocando como rei, ele começa a colocar esses pontos e começa a elencar aquilo exatamente o que deveria ser feito. As ovelhas, aqueles que atendem à voz do pastor, aqueles que atendem à voz de Cristo Jesus. Já os bodes não. Os bodes ele elenca de uma forma bem amarga para eles. Olha, vocês não fizeram, vocês não me alimentaram, vocês não me tiraram a sede, vocês não me vestiram, vocês não me acolheram, vocês não oraram comigo quando enfermo, vocês não me visitaram quando preso, vocês não fizeram. Vocês não quiseram, vocês não se dispuseram a... Vocês sabiam que, mas não o fizeram. O texto está falando claramente do juízo final, do dia que o Senhor vir com a sua glória e simplesmente elencar todo o seu juízo e justiça sobre os seres humanos. Este é o ponto a qual Jesus está colocando sobre este texto. A parábola, então, está elencando muito claramente sobre aqueles que seguem a Cristo e aqueles que são ímpios, aqueles que não de maneira nenhuma querem fazer isso. Desse texto, dessa parábola de bodes e ovelhas, nós tiramos algumas lições. E a primeira lição é simples. Apenas bodes e apenas ovelhas. Não existe um meio termo nessa história. Não existe meio bode e meio ovelha. Não existe um bode que se comporta como ovelha. Não existe ovelha que se comporte como bode. Ou se é ovelha, ou é esse bode. Ou está à direita, ou está à esquerda. Ou é juízo eterno, ou é vida eterna. O texto é simples, por mais que seja uma parábola. É completamente simples. Aqueles que ouvem a voz do mestre e obedecem à voz do mestre têm o direito de estar à direita e de ter vida eterna. Aqueles que não ouvem a voz do mestre, mas por dados momentos de vida, estão juntos com aqueles que ouvem, não importa, são bodes. E mesmo como bodes, terão a justiça eterna. Vamos lá, o texto é simples também. Uma lição é que, por mais que todos convivam juntos, por mais que isso, e aí você pode colocar qualquer comunidade de fé, você pode colocar qualquer lugar, por mais que se conviva juntos, bodes são bodes e ovelhas são ovelhas. A diferença é muito clara e muito simples. Qual é a diferença? A diferença é quem ouve a voz do mestre. A diferença é quem obedece à voz do mestre. A diferença é aquele que está pronto a ouvir, pronto a praticar, pronto a exercer ao que o mestre manda. Os bodes como costumeiramente os pastores de ovelha tinham problemas com eles, porque tinham que correr atrás depois, porque eles ignoravam a voz,
não é diferente. Só que desta vez, como juízo final, os bodes terão a sua justiça ou a sua recompensa por ignorar a voz do Mestre, que é simplesmente justiça eterna. Uma outra questão é que os detalhes, todos os detalhes da nossa vida serão lembrados. E o texto é muito gratificante em falar. Ele elenca 6 questões. Ele elenca, olha, fome, ele elenca o acolhimento, ele elenca a sede, ele elenca os enfermos, ele elenca os presos, ele elenca todas umas questões. E olha que interessante, por mais que ele elenque isso, aqueles que fazem estas questões não fazem como merecimento, não são bodes, são ovelhas. Eles obedecem ao Mestre, eles não fazem por louvor, não se fazem por glória, eles fazem porque tem que fazer. E é interessante que as próprias pessoas, ou as ovelhas no caso, olham para o rei e falam assim, mas quando fizemos isso? Eu não me lembro de ter feito, eu não lembro de ter alimentado o Senhor, não me lembro de ter vestido o Senhor, matado a sua sede, eu não lembro dessas questões. Aí ele responde, mas você fez. Você não fez para mim, você fez para aqueles que eu amo. Você fez para aqueles que estão sobre o meu poder e sobre a minha graça. Você fez porque eu mandei você fazer e você obedeceu. Os detalhes serão lembrados não só para aqueles que ouvem a voz do Mestre, mas para aqueles que também não ouvem, porque o Mestre também elenca isso. Todas as 6 questões ele elenca, e ele fala, vocês não fizeram, e aqueles que não fizeram também vão argumentar da mesma forma, mas nós não sabíamos que o Senhor estava com esses problemas. E ele falou assim, mas os meus pequenos estavam. Os meus pequenos precisavam disso tudo. E aí nós temos uma outra lição para aprender, que as questões pequenas têm valor. As questões, parece que mínimas de vida, são dados valor. Eu gosto de pensar assim, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela se prende aos detalhes, aos maravilhosos detalhes que contém. Talvez palavras que passam desapercebidas durante anos, e quando nós relemos um texto, um insight, algo acontece na nossa mente, e nós começamos a perceber toda uma questão. Não é diferente. São pequenos gestos, são pequenas atitudes, são pequenas tarefas feitas, mas tarefas realizadas porque o Mestre mandou. Deus mostra que percebe os detalhes. E uma outra questão é que a herança do reino, ou herdar o reino, ou ir para o reino, não são por causa de obras, não é porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, não é porque atravessei velhinhas na rua, não é porque eu dei de comer, não é por nada disso. É única e exclusivamente. Por quê? Porque eu conheço a Cristo Jesus e Ele me recebeu. É porque eu me debrucei no colo de Cristo e Ele me rendeu com seu amor. É porque eu caí das minhas pernas e não tenho mais força e hoje Ele é a minha força. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que o mundo fosse julgado por Ele, mas para que Ele salvasse o mundo. Isso é João 3, 16 e 17. É assim que herdamos o reino. Não é pelas questões que nós fazemos ou deixamos de fazer. Meu irmão, minha irmã, está na hora de agir como ovelhas, obedecer ao Mestre e viver o que o Mestre mandar. Não se vista como bode, não queira ser rebelde à voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. Incline sua cabeça, busque ao Senhor e Ele fará. Amém? Deixa eu orar com você, abaixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer imensamente, porque o Senhor tem agido sobre as nossas vidas. O Senhor tem tratado os nossos corações, o Senhor tem nos quebrantado. E hoje, Senhor, lendo esse texto, o Senhor nos faz entender o que precisamos fazer. Pai, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento e abre o nosso coração, para que ouvindo possamos entender, entendendo possamos obedecer a Tua voz. Vem sobre os nossos corações. Queremos, no dia do Senhor, sermos julgados, sermos avaliados, lembrando das pequenas coisas que nós realizamos, pelo Senhor e para o Senhor. Vem sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã?
Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Tenha uma ótima noite. Fique na paz. Um grande abraço.